Olá a todos, eu sou Felipe Udeporazzi, sou acadêmico do 8º semestre do curso de Agronomia na Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijuí, localizada no município de Ijuí, Rio Grande do Sul. Vou falar um pouco então a respeito da cultura da fava, nome científico Vicia faba, então na matéria de Plantas 2, sendo ministrada pelo professor Ivan Ricardo Carvalho. Pois bem, a Vicia faba, ela é uma leguminosa da família Fabaceae. Então ela também é conhecida como feijão fava, feijão comum, fava italiana e também mais popularmente então como fava, né? Ela é usada tanto para alimentação humana quanto para alimentação animal. Ela também pode ser usada como cobertura do solo e para recuperar o conteúdo orgânico do solo e também prevenir a erosão e sendo também apreciada por suas boas características agronômicas. Em função dela ser uma leguminosa, ela tem a característica muito importante que é a fixação do nitrogênio, podendo então fazer consórcios de outras culturas. Ela também possui alto teor de proteínas e carboidratos, fibras, vitaminas e minerais, o que são muito importantes para a alimentação humana e também animal. Ela tem origens no oeste da Ásia, sendo que sua utilização como alimento ela foi disseminada pela região mediterrânea, sendo que o Império Romano teve um papel fundamental no aumento do seu consumo. Então a expansão marítima dos reinos ibéricos, elas auxiliaram na chegada da fava na América, então sendo que no presente o seu consumo ele é global, sendo principalmente usado na Europa e na Ásia. No Brasil se tem pouco ainda dessa parte. Então, a produção no Brasil ela tem destaque pelo estado do Ceará, seguido da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Vemos que os estados do Sul, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, eles têm pouca produtividade, Temos mais produtividade então para a parte centro-oeste e nordeste, Então, a produção total no Brasil no ano de 2018 foi de cerca de 11.838 toneladas. Ela é mais focada então na agricultura familiar, Então, um pouco da descrição botânica e morfológica. A fava ela tem então de 0,5 a 1,8 metros de altura, de forma ereta, As folhas têm de 10 a 25 centímetros de comprimento. As flores elas têm um forte perfume doce que ele é atraente então para as abelhas e outros polinizadores. A fruta da fava ela é uma vagem larga de coloração verde que quando madura, sua coloração torna-se marrom, escuro e preto. Cada vagem da fava contém de 3 a 8 sementes. Então, um pouco da ecofisiologia, A cultura da fava ela tem diferentes adaptações e épocas de cultivo. Então, para climas de zonas temperadas, a fava ela deverá ser semeada no começo da primavera para assegurar então uma colheita no fim do verão. As favas elas se adaptam a temperaturas em ambientes, de 15 a 18 graus. Sofrendo então em temperaturas maiores que 26 graus. Em climas mediterrâneos, elas devem ser semeadas no inverno, podendo ficar saudável em temperaturas de cerca de menos 9 graus, tornando uma boa opção para sobreviver ao inverno em alguns locais, devido ao longo período de maturação. Ao semear a fava no fim de outubro, pode colher no começo da primavera. Então essas são outras cultivares usadas nessas regiões, que elas aguentam então o frio extremo. E daí também em zonas que sejam muito frias ou muito quentes, a semeadura, então o cultivo das favas ele deve ser efetuado somente em caso de vegetação, qual podemos então controlar o nosso clima. Então alguns dos principais genótipos disponíveis, temos o Sutton, que ele tem tamanho de 30 centímetros, tornando-a uma excelente escolha para jardins e estufas menores ou qualquer espaço escasso. E temos também a Aqua Dulce Cláudia, que ela vem desde os anos 1850, ganhando prêmios por seu sabor e resistência. Essa cultivar ela se adapta à semeadura no inverno ou no fim do outono. Temos a cultivar Estero, que é uma planta compacta, com grande produção e colheita regular. Ela produz grãos doces que podem ser consumidos sem cozimento. Temos também a cultivar Red Epicure, que ela produz grãos vermelhos vibrantes, que podem oferecer uma alternativa distinta e exótica às favas normais. Então ela é bem diferenciada das outras, devido à sua cor dos grãos.
E temos também então a Imperial Green Long Pot, que ela produz ramos de 38 centímetros com vários feijões grandes em cada, apresentando bom sabor. Ela também tem grande interesse devido a ter maior produção por vagem. Então, falar um pouco das formas de implantação, né? A implantação ela é realizada por meio de semeadura direta, com covas espaçadas de 1 metro e entre covas de 50 centímetros, né? Sendo 3 a 4 sementes por cova. É importante também realizar um desbaste 15 dias após a emergência, né? Deixando-se somente 2 plantas por cova. A profundidade de semeadura é de cerca de 2,5 a 5 centímetros de profundidade. Em caso de locais que tenham um inverno muito rigoroso, ou verão também muito rigoroso, é interessante fazer a semeadura em pequenos potes antes e somente implantar em forma de muda já, que a planta se torna mais resistente. Então, um pouco do sistema de cultivo, né? Ela pode ser usada como uma cultura de cobertura para evitar a erosão, né? Como uma leguminosa também, fixando o nitrogênio no solo, que é de grande importância, né, para nós. As cultivares de porte baixo, elas podem ser deixadas sem tutoramento, e as cultivares de porte alto, elas necessitam de tutoramento, sendo geralmente mantidos brotos, né, em grupos de plantas por fios, né, ou barbantes, que são amarrados a varas em sentido vertical, para segurar a planta, né, caso não amarre, ela venha a tombar, né. Um pouco do manejo nutricional, né? Essa planta ela forma associação simbiótica com bactérias, né? Que elas são conhecidas como rizóbios. Elas são capazes de fixar o nitrogênio do ar no solo em forma de amônia ou nitrato, né? Provendo o nitrogênio necessário para a planta e ainda enriquecendo o solo com este elemento, né? Para a futura cultura que será implantada no local. O pH ideal do solo ele fica em torno de 6 a 6,8. O solo deve ser bem drenado e rico em matéria orgânica, como a maioria de todas as culturas, né? Então, um pouco de manejo, né, inseto-praga. As plantas de fava elas são altamente suscetíveis às infecções no início do verão pelo pulgão do feijão preto, que é o mesmo que tem no feijão preto, né? Que ele pode cobrir grandes seções da planta em crescimento com infestações que são tipicamente começadas na ponta da planta, né? E também temos infestações severas que podem reduzir significativamente os rendimentos e também podem causar descoloração de vagens e redução de seus valores vendáveis, né, baixando o preço para o consumidor, né. Então, um pouco do manejo de doenças, né. Na Europa continental e no norte da África, o parasita vegetal Orobanche crenata ele pode causar impactos severos, devido a ela tomar conta, né, de toda a área de cultivo. A Faba bean rust ela é um patógeno fúngico comumente afetando plantas, né, da fava na maturidade, causando pequenos pontos laranjas com halos amarelos nas folhas, então que eles podem se fundir para formar uma camada laranja em ambas as superfícies da folha, diminuindo a área fotossintética, né, fotossinteticamente ativa e baixando então a produtividade final. Os grãos também, né, eles são atacados por fungos de ponto de chocolate, que se chamam, que eles podem ter um impacto severo, né, no rendimento final. Então, um pouco na parte da colheita, a colheita das vagens ela começa de 85 a 240 dias após a semeadura. A fava, então, ela pode ser macia e comestível nos primeiros dias de formação, podendo ser comida como ervilhas ou cozida inteira como um prato secundário, né, em vagem. Deve-se também procurar por vagens finas que sejam verde brilhantes, né? As vagens devem ser finas e estreitas, sem mostrar nenhuma das saliências que são sinal de grãos maduros dentro, né? Dependendo a forma que a gente quiser colher, né? E a parte do pós-colheita, então, algumas cultivares elas apresentam uma casca grossa e cerosa, que precisa ser removida antes de comer, né? A forma mais fácil de retirá-las é branqueá-las, jogando-as em água fervente por cerca de 5 segundos, depois removendo-as imediatamente com uma escumadeira e colocando-as diretamente em água gelada, que isso então afrouxará as cascas de cada fava, né? As favas também devem ser retiradas de suas vagens, segurando cada vagem com uma parte pontuda para cima, sendo necessário puxar uma linha que ela tem ao longo de cada fava para então abrir a vagem e facilitar, né, a parte do pós-colheita. Então pode-se também preparar vários pratos, né, que a melhor forma de comer as favas é então cozinhá-las no vapor e servi-las temperadas com sal e pimenta do reino, né? Combiná-las com molho vermelho também é uma boa alternativa.
Elas também são uma boa base para sopas de grãos ou como também um acréscimo para saladas saudáveis. Essa bibliografia consultada para a elaboração do trabalho e muito obrigado pela atenção. Tchau a todos!